Olá, meninos. Boa noite. Eu estou muito feliz de poder estar aqui fazendo com vocês essa aula, uma aula diferente, uma aula virtual, mas tem a intenção de também ser uma aula produtiva. E a Casa da Redação e o Fernanda Pérez são parceiros. A gente está junto nessa guerra aí, nessa briga aí. E eu vou fazer assim. Vamos começar a discutir redação a partir da ideia de que nós não temos, não é difícil produzir texto. O que existe é a falta de treino, o que existe é falta de prática. Então, boa parte daquilo que é obrigação e que definem como expectativa da banca tem a ver com as questões absolutamente básicas da produção de texto, né? Com o aspecto gramatical na competência 1, se o texto é dissertativo argumentativo, eu tenho que buscar argumentos da profundidade na competência 2. Eu tenho que ser coerente com o que está sendo pedido, não só no discurso, mas no tema, na competência 3. O texto só é bom se ele tiver todas as conexões marcadas, se ele não for fragmentado, ele tem que estar coeso, tem que estar junto, tem que estar unido, atado, firme. Na Então, o que competência 4, que acontece? é coesão. Que era E do, na competência 5, da a política da nova necessidade, ordem mundial. a É tudo necessidade de fazer, isso que é o de professor Werneck. marcar a intervenção dos problemas que foram discutidos. Então, se a gente lembrar disso, se a gente lembrar dessas obrigações, aí a gente não vai ter problema para montar texto para fazer 920. Eu falei agora há pouco assim, fazer 920 é obrigação de candidatos, então a gente está falando de Enem, né? Para o concurso é a mesma coisa. Fazer 90% da prova é obrigação. Tem muito mistério. O que existe é uma falta de prática inicial que a gente consegue resolver com boa vontade. E não existe tanta boa vontade quando é para produzir texto. Porque exige de nós, e vocês vão concordar comigo, eu tenho que ter conhecimento do tema, eu tenho que ter um tempo para escrever, às vezes eu tenho que passar limpo, tem que ter um ambiente legal para escrever. É diferente de você fazer um simulado, por exemplo, vamos lá, de ciência da natureza, vamos fazer 30 questões de física, química e biologia, ou fazer 15 questões de matemática. É diferente. Para a redação, é só você, é o seu discurso subjetivo, pessoal, que vai determinar se você é competente especificamente para aquela competência. Então é muito importante que vocês lembrem, só se aprende a escrever escrevendo. Eu tenho uma frase que eu gosto muito, acho muito boa. Eu quero dizer assim, olha, legal a gente fazer, escrever é fácil. Você começa com letra maiúscula, termina com ponto e no meio você coloca suas ideias. Eu acho que é bem isso mesmo. No meio você coloca as ideias. Então não existe um mistério e não existe uma fórmula mágica para a gente fazer redação. É prática, é treino. E aí eu trouxe aqui para vocês darem uma olhadinha. Eu trouxe umas redações de alunos que fizeram 1000 na prova do ano passado, para a gente ter uma ideia, ter um parâmetro legal do que a gente está falando. Tá? Assim, essa redação que vocês estão vendo aí é uma redação que valeu 1000 pontos. Então, prestem atenção e vejam como é que se fez a correção para esse candidato chegar a 1000 pontos. São 5 competências, eu vou lembrar de novo. Capacidade de usar a norma culta, competência 1. Verticalização argumentativa, competência 2. Coerência com o tema e com o discurso, na competência 3. Capacidade de marcar as relações entre as partes do texto, na competência 4, que é coesão. E intervenção, proposta de intervenção na competência 5. Então, vamos lá. Uma coisa importante, esse texto começa com Aristóteles aqui, né? Vocês estão vendo aí, começa com Aristóteles. Pô, então dá a impressão assim, pô, o Aristóteles, eu não conheço o Aristóteles, como é que eu vou começar dessa forma? Bom, a ideia é que você decore algumas citações que podem ser usadas em várias situações, em vários contextos. Então, quando isso acontecer, quando você tiver um monte de frase, aí você vai se ajustando. Certamente o candidato não foi para a prova com essa frase de Aristóteles pensando no tema sobre cinema, né? A importância do cinema, a falta de acesso ao cinema. Então, essa frase do Aristóteles serve por um monte de tema. O Aristóteles diz assim, Aristóteles, grande pensador da antiguidade, defendia a importância do conhecimento para a obtenção da plenitude da essência humana. Aí fez ponto. Então, a citação já está aí. Olha, mas vocês têm repertório para fazer outra coisa. Você pode começar falando de um livro, falando de um filme, falando de uma história em quadrinho,
dando um exemplo, começando com um número, começando com uma referência histórica. O jeito com que você vai começar seu texto é o seu repertório, é a sua competência em relação ao que você tem guardado na retaguarda. Isso não é, tenho que ler muito. Não é tem que ler muito, não. Você tem que trazer para o texto. Você não é obrigado a ler, pô, tenho muita leitura, então eu tenho muita coisa para dizer e eu não tenho leitura, vou fazer a redação ruim. Não. Você poderia trazer para cá, como a gente vai ver no texto daqui a pouco, e o cara falou sobre o filme Os Vingadores, né? E fez referência a um outro filme da Marvel lá. Então, as nossas informações estão aqui. Agora, olha só como é que ele faz para avançar com o parágrafo de introdução. Para o filósofo, e resgata Aristóteles, né? Isso é coesão, isso é competência 4. Sem a cultura e a sabedoria, nada separa a espécie humana do restante dos animais. Bom, primeiro, ele faz uma associação com Aristóteles e depois explica a frase do Aristóteles, né? Que é para contextualizar a proposta da citação como referência argumentativa. Isso aqui já está sendo avaliado a competência 2, né? Ele já começa com a competência 2. Nesse contexto, de novo, conector. Repare como ele coloca lá, nesse contexto, destaca-se a importância do cinema desde a sua criação no século XIX até a atualidade para a construção de uma sociedade mais culta. Claramente, o candidato sabe que o corretor vai avaliar esses aspectos de argumentação, né? Então, a gente vai assim, no século XIX, pô, colocou o século XIX, já fez referência histórica, já ficou legal. Para a construção de uma sociedade mais culta. No entanto, aí faz contraponto, né? Olha como o cinema é importante, olha como o cinema é legal, olha como a história já falava disso, olha como o cinema é importante. Mas, porém, todavia, contudo, o que se espera de um parágrafo de introdução é que ele defina problemática. Nós estamos falando de Enem. Se for num concurso público, você não é obrigado, se o Enem é um concurso público, desculpa, mas se for se não tivesse esse caráter já pré-estabelecido da prova do Enem, você não precisa fazer problemática. No Enem não tem outro jeito, não. No Enem você é obrigado a marcar 2 problemáticas no parágrafo de introdução. Vocês vão ver como é que o candidato se sai nessa hora. Ó, no entanto, ainda há diversos obstáculos que impedem a democratização do acesso a esse recurso no Brasil, centrados na duas problemáticas. Marquem aí, se vocês puderem notar, centrados na elitização do espaço público, que causa insuficiência intelectual presente na sociedade. Viram? Ele vai fazer, qual é o problema? Elitização do espaço público e consequência disso, insuficiência intelectual presente na sociedade. Então, ele marcou os 2 problemas, vocês vão ver que ele vai resgatar isso. Aí ele termina fazendo um pezinho na introdução, né? Com isso, faz-se necessária, olha a importância da concordância, né? Uma intervenção faz-se necessária que busque garantir o acesso pleno ao cinema para todos os cidadãos brasileiros. Gramaticalmente o texto não tem nenhum problema, desloca a posição, faz aposto, marca por vírgula, bonitinho, define bem os períodos. Esse parágrafo de introdução tem 1, 2, 3, 4, 5 períodos. 4 vezes ele faz ponto em seguida. São 5 períodos. 4 vezes ele faz ponto em seguida. Que é para ir organizando o discurso, né? Para preparar a citação, associar com o tema e depois marcar a problemática. Aí começa a redação, gosta muito desse conector. De início, tem-se a noção de que a Constituição Federal assegura a todos os cidadãos o acesso igualitário aos meios de propagação do conhecimento de cultura e lazer. Porém, porque é problemático, ele falou que falta o que acontece é a elitização do espaço público, né? Porém, visto que os cinemas, materialização pública desses conceitos, concentram-se predominantemente nos espaços, uso até a mesma palavra, reservados à elite socioeconômica, como os shopping centers, é inquestionável a existência de uma segregação das camadas mais pobres em relação ao acesso a esse recurso. Não gosto muito dessa repetição, meninos, mas enfim. Eles disseram na prova de 2018 que eles iriam punir quem colocasse muito perto os pronomes demonstrativos. Então, ele coloca esse recurso e essa segregação eles não descontaram, porque isso acontece essa vez no texto aí. Se tivesse repetido outra lá na frente, provavelmente ele ia perder 40 pontos da competência 4. Essa segregação é identificada na elaboração da tese de autocidadania, escrito pelo sociólogo Gessé Souza. Olha lá a citação bacana, né? Um argumento de autoridade, que denuncia a situação de vulnerabilidade social vivida pelos mais pobres, cujos direitos são negligenciados tanto pela falta de ação do Estado, ele está problematizando, né? A elitização do espaço público, falta de ação do Estado, quanto pela indiferença da sociedade em geral. Está aqui a problemática que abriu um buraco. Se vocês forem reparar, abriu um buraco aqui. Olha. O que está faltando? Participação do Estado, mudar essa indiferença da sociedade geral, que é para poder resolver lá no final, né? Fica claro, portanto, ele diz assim, deixa eu achar.
Cujo direitos são... Fica claro, então, ou portanto, que o acesso ao cinema não é um recurso democraticamente pleno no Brasil, é a primeira situação que ele justifica, né? A elitização dos espaços públicos. Mas qual é a consequência disso? Vamos ver qual é a consequência disso. Como consequência, lembra que ele falou lá? Causa tal coisa, né? Como consequência dessa elitização, olha como o conector é bem feito, ó. Como consequência dessa elitização dos espaços públicos, estava colocado lá no parágrafo de introdução, de novo a coesão, que promove a exclusão das camadas mais periféricas, é observado um bloqueio intelectual imposto a essa parte da população. Nesse sentido, conector de novo, toda vez termina a informação, termina o período, e aí você já tem um conector marcadinho para fazer o texto avançar. Nesse sentido, olha lá, assuntos pertinentes do saber coletivo que, por vezes, não são ensinados nas instituições formais de ensino, mas são destacados pelos filmes exibidos nos cinemas, não alcançam as mentes. Lembra que ele falou lá que a gente se diminui a questão intelectual? Não alcançam as mentes das minorias sociais. Fato que impede a obtenção do conhecimento e, por conseguinte, a plenitude da essência aristotélica, que foi o que o Aristóteles falou lá no começo da redação. Ó. Aí ele faz uma retomada. Ei, mas ainda está faltando a estratégia de argumentação. Ele vai fazer aqui, ó. Essa situação relaciona-se com o conceito de alienação, descrita pelo alemão Karl Marx. Ótimo. Aí já o Karl Marx já vem apoiar aqui a redação. Que caracteriza o estado de insuficiência intelectual vivido pelos trabalhadores da classe média no contexto da Revolução Industrial. Lá atrás, outra referência histórica refletida na camada pobre brasileira atual. Faz o paralelo histórico. Muito boa problemática, muito boa essa associação da introdução com a verticalização do argumento, né? A gente usa o Karl Marx, fala da Revolução Industrial, mas, sobretudo, retoma. Essa falta de cinema cria uma dificuldade intelectual, cria um problema intelectual, falta de inteligência, falta de cognição nas camadas mais pobres. E aí vem o último parágrafo, que é o parágrafo de conclusão. Portanto, fica evidente a importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Veja que antes de começar a fazer a intervenção, ele faz um resgate da problemática, né? A importância do cinema para a construção de uma sociedade mais culta e a necessidade de democratização desse recurso. Sociedade mais culta é o segundo argumento, e a democratização desse recurso é o primeiro argumento quando ele fala de falta de espaço. Tá? Nesse âmbito, começa com o agente. Aqui, meninos, vocês vão precisar resgatar, ou pelo menos imaginar na cabeça de vocês, assim, 4 perguntas. Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer e para que vai fazer. Olha como fica legal. Quem vai fazer? O Ministério da Educação e da Cultura vai fazer o quê? Promover um maior acesso ao conhecimento e ao lazer, como? Por meio da instalação de cinemas públicos nas áreas urbanas mais periféricas, que deverão possuir preços acessíveis à população local, com que objetivo? Evitar a situação de alienação e insuficiência intelectual presente nos membros das classes mais baixas. Desse modo, o cidadão brasileiro poderá atingir a condição de plenitude da essência prevista por Aristóteles, destacando-se logo das outras espécies animais através do conhecimento e da cultura. Repare que as 2 problemáticas foram resolvidas pela proposta do candidato. Acho que vocês perceberam isso, né? Vamos ver se eu consigo voltar aqui no vídeo. Bom, estou tentando voltar aqui para o vídeo. O que eu quero mostrar para vocês é assim. Repare como esse texto ele tem as características da boa redação, né? Porque ele avança seguindo todas as expectativas que se espera da banca, né? A problematização, a ampliação da problematização, a verticalização, as estratégias de intertexto. Repare que ele usa lá, vocês viram, ele começou com Aristóteles, depois citou o G.C. Souza, depois cita o Karl Marx. Como eu não vou conseguir os 200 pontos da competência 2, né? Competência de verticalizar. Mas chama atenção também para esse parágrafo de conclusão, muito bem conduzido, muito bem feito. Quero mostrar um outro texto aqui para vocês, o texto 2. Uma redação também bem legal, que valeu nota 1000. Aqui a redação começa com o Charles Chaplin. Puxa vida, durante a primeira metade do século XX, as obras de Charles Chaplin, cinematográficas de Charles Chaplin, atuaram como forte difusor de informações e ideologias contra a exploração e autoritarismo no continente americano. Olha lá como isso é legal. Começa a redação com o Charles Chaplin. Lá na primeira metade do século passado, já faz uma referência bem clara ao aspecto histórico, né?
No contexto atual, o cinema permanece como um importante veículo de conhecimento, mas no Brasil não tem esse ponto aqui não, tá, meninos? Depois de mais aí não tem esse ponto não, foi só, acho que na hora da digitação. Não há um acesso democrático a essa mídia em decorrência das disparidades socioeconômicas nas cidades, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento e da falta de investimento em exibições populares, as quais muitas vezes são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Viram as duas problemáticas? Marquem as duas problemáticas aí, vejam só como ficam as duas problemáticas ali só. Qual é o problema? Tá bem aqui, ó. O problema é que não há acesso democrático a essa mídia em decorrência de duas coisas. Das disparidades socioeconômicas nas cidades, primeira problemática, as quais fomentam a elitização dos ambientes de entretenimento. E qual é a segunda problemática? É a falta de investimentos em exibições populares, as quais muitas vezes são realizadas em prédios precários e não são divulgadas. Duas problemáticas marcadas no terceiro período. Eu gosto disso. Facilita a minha vida. Eu vou para o parágrafo de argumentação já sabendo o que eu tenho que encontrar, né? Tenho que encontrar no primeiro parágrafo essa referência à falta de a elitização dos ambientes de entretenimento e depois a falta de investimentos em exibições. Vamos lá? Tendo em vista, olha, conectou aqui muito bem marcada, né? Poderia ser inicialmente. Aquela inicialmente de lá pode ser supracitada aqui, tendo em vista a realidade supracitada. Destaca-se a crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros. Lembra do parágrafo de introdução que foi que ele disse? Então, eu vou marcar aqui. Disparidades socioeconômicas. Como é que ele faz para resgatar aqui na frente? Ele cita de novo, crescente discrepância entre as classes sociais nos grandes centros habitacionais. O resgate da primeira parte da introdução, né? O que leva a modificação no espaço. Essa visão condiz com as ideias de Henri Lefebvre, uma vez que, para o sociólogo, o meio urbano é manifestação de conflitos que pode ser relacionado à evidente segregação socioespacial do cinema. Aí, quem é que vai desdizer o que disse o Henri Lefebvre? O candidato sabia disso, professor? Não. Ele levou o tema, ele levou a citação pronta, né? E depois o que foi que ele fez? Colocou no texto para dar o empoderamento argumentativo que se espera de uma boa redação. Tá? Olha lá, o Henri Lefebvre. Eu vou propor um outro momento uma lista dessas citações para vocês decorarem também. Faz mal não, faz mal decorar não, faz nenhum mal decorar. Porque desse modo você vai criando já possibilidades argumentativas que fujam do clichê, né? Você pode buscar uma série de alternativas argumentativas a partir dessas citações de filósofo, de sociólogo, de literato. Aí avança. Nesse viés, para aproveitar a citação, a concentração de salas de exibição em áreas nobres está vinculada às desigualdades sociais. Lembra lá de cima? Questões socioeconômicas, bem aqui? Pois é. Que pode ser a evidente segregação socioespacial dos cinemas, as desigualdades sociais, e configura a elitização do acesso aos filmes e locais públicos em função do encarecimento dos serviços ao longo dos anos. De novo, conector, e aqui de novo faz menção ao mesmo locução. Olha lá. Locução pronominal. Dessa forma aqui, nesse viés aqui. Eles pediram para que isso não se tornasse frequente, senão vão perder pontos. A gente usar só o pronome demonstrativo, embora o texto aqui tenha várias vezes, essa visão, esse viés, dessa forma. Para uma grande parte dos brasileiros, o entretenimento e o aprendizado por meio das obras cinematográficas, como visto no início do século XX, se tornam inviáveis, restringindo o contato com novas ideias, é para corrigir, e inibindo a mobilização da sociedade em prol de seus valores. Muito bom argumento, mas quem faz isso é o Lefebvre, que está colocado aí, né? Não sei porque apareceu os riscos aqui, acho que foi porque eu marquei. Segundo parágrafo de argumentação, além disso, a insuficiência de recursos. Lembra que ele fala sobre insuficiência de recursos sobre os lugares onde são exibidos os filmes? Então está aqui, A insuficiência de recursos destinados a exibições em teatros populares é um fator que dificulta a democratização do cinema. Isso por quê? Olha o intertexto aqui, que é uma forçação de barra, claramente uma forçação de barra. Isso porque, apesar de Steve Jobs, um dos fundadores da Apple, ter corroborado, tem um erro de regência aqui, tá, meninos? Quem corrobora alguma coisa e não com alguma coisa. Corroborado a ideia do mundo virtual como influenciador, ao constatar que a tecnologia move o mundo, a frase dos Jobs é essa, e serve, vou dizer de novo, serve para vários temas, mas para todos os efeitos, lá na sua redação, quem vai apoiar o seu discurso é o Steve Jobs. Olha lá. Argumento de autoridade, a gente chama isso. Aliado à falta de visibilidade, à precariedade infraestrutural. Lembra que eu falei lá em cima? Os espaços públicos precários, os prédios, o espaço dos cinemas precários,
dos prédios onde tais eventos ocorrem, reduz a qualidade de experiência e desencoraja muitos de frequentar os locais, apesar dos menores preços. O preço pode ser baixo, mas o local de exibição acaba desestimulando as pessoas a quererem assistir cinema, como ele havia proposto lá no começo da redação. Assim, torna-se clara a necessidade de investimentos para garantir o contato com os filmes essenciais para a instrução e para a integração dos indivíduos. Um ótimo parágrafo de argumentação, mas também quem ajuda nessa proposta é o Steve Jobs, está colocado aí que vocês já devem ter visto. Desse modo, agora vem um parágrafo de conclusão, eu tenho que encontrar solução para os problemas que eu encontrei lá na frente, né? A questão socioeconômica e a precariedade dos locais de exibição. Vamos ver? Desse modo, pode ser, portanto, dessa forma, assim, pelo que foi citado, pelo que foi apresentado acima. Pode ser clichê, mas funcionam bastante como elementos de transição para começar a conclusão. É imprescindível democratizar o acesso ao cinema no Brasil. De novo, retomou o tema da redação. Vocês viram que várias vezes fala de acesso ao cinema, acesso ao cinema. O tema tem que estar reiterado às vezes no corpo do texto, que é para dizer que você não fugiu. E se dá uma confiança também para quem está escrevendo, né? Se você coloca lá, ó, perdão. Se você coloca lá acesso ao cinema ao Brasil, acesso ao cinema no Brasil, o corretor vai dizer, opa, ele está seguindo a minha proposta, a minha expectativa e está avançando com o discurso. É imprescindível democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Para isso, cabe às prefeituras, está aqui o agente, ó, quem vai fazer? Prefeituras fazer o quê? Disponibilizar a população menos privilegiada, socioeconomicamente, vocês sabem disso, né? Eventos por meio de exibições em áreas periféricas, está aqui, acho que foi repetido, por meio de eventos de exibição em áreas periféricas, tá? A prefeitura propor isso, deixa eu só voltar aqui. Ó, isso aí. A experiência da população urbana menos privilegiada por meio de eventos de exibição em áreas periféricas, os quais devem fornecer programações internacionais e acionais a custos reduzidos, com o intuito de evitar o processo de elitização cultural e a primeira parte da problemática. Agora está faltando falar disparidades socioeconômicas, está aqui. Está faltando falar dos espaços, né? Ademais, compete ao Ministério da Cidadania. Olha o agente, não é Estado, não é governo. O Estado, o governo tem agente, está aqui ele, ó. O Ministério da Cidadania promover a visibilidade dos centros culturais nas redes sociais e investir em reformas periódicas a fim de segurar a manutenção dos locais. Com essas medidas, assim como na época, olha a retomada, a gente chama isso de circuito, né? O Charles Chaplin abre o meu texto, aqui o Charles Chaplin de novo. A sociedade terá o maior contato com as novas ideias e as informações do mundo contemporâneo. Olha como fica legal. Faz o circuito, né? Retoma aqui com o Charles Chaplin o que havia dito lá no parágrafo de introdução. Gosto muito disso. A gente chama de redação em circuito. E aí a gente volta aqui. Queria saber da Fernanda como é que eu faço para aparecer de novo a minha imagem para saber dos alunos. Se eles têm alguma dúvida, alguma questão a destacar. Professor, os alunos eles vão se comunicando pelo chat. Queridos, então eu estou aqui no chat. Mandem um oi para o professor Romy. Onde é que eu vejo? Onde é que eu volto aqui no New Share? Não. Onde é que eu volto? Eu estou vendo só o New Share, não estou vendo a minha figura. Que o Gabriel está te mandando. O Gabriel lhe deu um oi. Não estou vendo. Coloque Stop Share. Stop Share. Todo mundo está te dando um oi agora. Não estou vendo. Tem um... bem aqui, já vi. Tá aqui, já ok, tá ok. Já vi. Professor, se vocês que tiverem alguma dúvida, é legal que façam agora, porque eu vou para o último texto daqui a pouco, e eu quero mostrar para vocês se a dúvida de vocês é pertinente para ser tirada na hora de fazer a avaliação do outro texto. Prof, quando o senhor colocar a tela, coloca o F5 para ela ficar maior, projeta o slide. Tá, coloco sim, tá bom. Tá bom? Tá legal. Alguma dúvida, alguma pergunta? Façam aí, por favor. Oi, Delva. Pergunte. Gabriel tem dúvida. Pergunte, Gabriel. Vamos lá. Mande para mim. Essa ordem da problematização. Boa pergunta. A ordem é você que define, tá? Na hora de fazer resgate, lá no parágrafo de argumentação, Gabriel, na hora que você for fazer retomada lá no parágrafo de argumentação,
é legal que você mantenha essa ordem, tá? Porque eu já vi professor orientando, não, olha, se eu posso resgatar com a segunda problemática, eu acho muito perigoso. Eu não vi nenhuma redação com nota 1000 que tenha usado essa estrutura. Eu acho muito perigoso. Por que a gente vai arriscar, né, Gabriel? Por que a gente vai arriscar? Se a gente tem uma ordem assim, eu escolhi que o problema é, por exemplo, falta de educação formal nas escolas. E depois, o segundo problema é falta de participação efetiva das políticas públicas. Então, quando eu for para o texto, eu vou, primeiro escola, depois falta de políticas públicas. É mais fácil para o corretor seguir esse caminho que você traçou para ele. Então, não tem por que inverter. Ora, se eu quiser inverter, eu coloco quero começar primeiro a falar sobre políticas públicas. Então, eu coloco isso como primeira problemática. Tá bom, Gabriel? Tem que ter muito cuidado com isso, tá? É muito importante que você faça isso. Marque a sua problemática e depois siga essa ordem. Tá, Gabriel? Porque senão vai ficar muito complicado para o corretor. Ele vai ter trabalho. Bons candidatos, meninos, bons candidatos não dão trabalho para corretor. Bons candidatos não dão trabalho para corretor. Se tem uma coisa que nós odiamos é corrigir. Pode acreditar, viu, Milena? A gente odeia corrigir, Giusélia. A gente odeia corrigir. A ideia é que a gente não gosta de corrigir. O que você faz? Você não dá trabalho para a professora Gil. É a professora Gil, é? Ah, é muito querida. A professora é muito querida. Então, a ideia é que você não dá trabalho para o corretor. Eu tenho muitos alunos que estão mandando redação toda hora, né? Então, eu digo para eles assim, eu corrijo a redação, mas eu quero corrigir em 2 minutos, em 3 minutos. Então, eu tenho que corrigir o menino que está, viu, Gabriel, está se preparando para fazer medicina. Eu não posso corrigir acento gráfico, eu não posso corrigir concordância com a partícula passivadora, eu não posso corrigir uma vírgula separando o sujeito do verbo, porque eu estou esperando de um aluno que vai fazer curso concorrido, que vai fazer mais de 920 na redação, eu estou esperando essa correção gramatical. Então, nós não estamos preparados. E outra coisa, Gabriel, muito importante lembrar disso, porque você perguntou em relação à ordem, né? A ideia é que a gente faça a correção em 3 minutos. 3 minutos para corrigir uma redação no Enem vai exigir de nós uma letra caprichada, translineação silábica, poucos desvios gramaticais, objetividade no discurso, para não ter trabalho. Se o corretor começa a demorar a corrigir, aí a gente perde ponto, cara. Muito complicado isso, tá? Tome cuidado, Gabriel. Não pode fazer assim essa inversão, não. Não gosto. Se eu disser para você que eu gosto, eu vou tá mentindo. Eu não gosto, não. Tem mais alguma pergunta aí? Beleza? Tá tudo tranquilo, então? Então tá legal. Vou avançar aqui, tá? Vou pegar o texto e vou avançar. Vou pegar a terceira redação. Texto 2, texto 3. Olha lá, gente, olha lá. Esse aqui é legal porque ele não começa com uma frase, com uma citação com o intertexto marcado. Ele faz isso no meio do parágrafo. O cinema se tornou uma tecnologia com grande potencial expressivo e, por essa razão, o cinema considerado uma forma de arte. Ele faz ponto, né? Meninos, toda vez que a gente faz ponto é porque fechou o período, né? O cinema se tornou algo... Terminou a informação, eu faço ponto. Se não terminou a informação, eu faço vírgula. Eu sei que eu estou falando a maior das obviedades, mas eu queria que vocês levassem isso em consideração. Porque eu não posso corrigir uma redação de bons candidatos que tem ponto e o período não terminou. Puxa vida, fazer ponto e pois, por exemplo. Até continua com a ideia. Esse pois é de conjunção explicativa ou causal. A ideia continua e você faz ponto. Aí você quebra a expectativa do corretor também. Terminou a informação simultaneamente, aí ao mesmo tempo, né? O cinema fez uma elipse aqui do sujeito, apresenta um elevado valor lúdico, prova pelo recente sucesso de obras como Coringa e Vingadores Ultimato. Bastou fazer isso. Alguém vai me perguntar aí, professor, isso já é um intertexto? Já é um intertexto, sim. Já é. Você citar os Vingadores já é um intertexto importante. Coringa já é um intertexto interessante. Você já está dialogando com outro ramo do conhecimento. Mas bora para a problemática, né? Já que o cinema é legal, mas... O cinema é bacana, mas... Isso é importante, mas... Senão não é Enem. Se você não marcar as problemáticas, não é Enem. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm amplo acesso a tal maravilha. Olha tal maravilha para a gente não dizer esse toda hora, né? Nem todos têm acesso, todos têm o acento no circunflexo no tem, que é para marcar o plural, tal maravilha. Nesse sentido, porque senão ficaria
a essa maravilha. Ficaria essa maravilha nesse sentido. Ficaria muito próximo e aí vai deixar na mão do corretor, porque aqui na frente o candidato faz essa, olha. Faz essa aqui na frente. Infelizmente, no contexto brasileiro, nem todos têm amplo acesso a tal maravilha. Vamos lá, as problemáticas? Vamos lá. Nesse sentido, percebe-se a existência de problemas. Olha só como isso aqui é legal, meninos. Dê uma olhadinha se eu não tenho razão. O candidato leva um pouco mais de espaço para falar do tema, para criar intertexto, para falar sobre filme, livro, série, quadrinho, cartoon. E aí chega aqui no final e diz, como é que eu vou agora marcar as duas problemáticas? Eu não posso me alongar demais, porque eu estou chegando na linha 5, linha 6, eu não posso ir adiante disso. Verdade. Não pode ir além. Se ficar na linha 7, eu já tenho medo. Controlem o tamanho da letra de vocês, por favor. Controlem o tamanho da letra de vocês. Controlem o tamanho da letra de vocês. Controlem o tamanho da letra de vocês, por favor. Nesse sentido, percebe-se a existência de problemas sociais. O primeiro parágrafo falar de problemas sociais aqui. E no segundo, problemas econômicos. Muito bom isso. Resume o parágrafo inteiro com uma palavra só. É parágrafo inteiro que dificulta a democratização dessa atividade no país. Tem muito candidato fazendo assim. Muito candidato fazendo assim. Em vez de fazer um período inteiro, ou às vezes marcar um período com duas problemáticas, faz uma palavra só. Eu gosto disso, porque você sintetiza na introdução aquilo que vai dizer no corpo do texto, né? Em vez de fazer menção à frase ou um período inteiro, você coloca duas palavrinhas, depois faz resgate lá. Tem que aparecer a palavra social aqui e vai aparecer, vocês vão ver. Só tem uma restrição em relação ao começo desse primeiro argumento, olha lá. Segundo o economista Ludwig von Mises, ou Mises, não, Mises. Segundo o economista Ludwig von Mises, olha lá. Ele já começa com uma citação aqui. Só que podia fazer marcar a transição daqui para cá, né? Eu faria. Podia colocar de início, inicialmente, em primeiro plano. Podia começar assim, né? E o corretor fica mais sossegado para dar na competência 4. Não joguem com isso não, tá, meninos? Não joguem com isso não. Não joguem com a cabeça do corretor. Coloque aqui um conector para começar o primeiro parágrafo de argumentação. Um dos grandes nomes da Escola Austríaca de Economia, o homem, quando é liberdade, tende a agir buscando a maximização de sua felicidade. Essa frase, crianças, não é uma frase feita para o tema cinema, né? É uma frase feita para fazer redação. Aí o cara cita lá, o economista Ludwig von Mises, um dos grandes nomes da Escola Austríaca de Economia, o homem, quando é liberdade, tende a agir buscando a maximização de sua felicidade. Dá para usar essa frase com um monte de tema, depende se você encaminhar para isso, né? Dá para fazer com um monte de tema. Isso é quem é esperto, quem é safo, que já sabe o que fazer, que já sabe que tem que impressionar o corretor, que tem que verticalizar a argumentação, que tem que marcar intertexto mesmo. E aí avança. Tem que aproveitar a citação, outra coisa importante. Sob essa ótica, nota-se que indivíduos com baixo poder aquisitivo, lembra do problema social lá de cima? Priorizarão serviços de necessidade básica, alimentação, saúde, moradia, em detrimento de atividades culturais, uma vez que aqueles, por serem essenciais à sobrevivência, né, aqueles retomando os serviços de necessidade básicas, lhes farão mais felizes que estes, que são os serviços de atividade cultural. Né? Aqueles farão menção ao serviço de necessidade básica e estes farão menção ao serviço de atividade cultural. Assim, a fragilidade econômica torna-se um fator de exclusão de certas parcelas da população nacional no mundo cinematográfico. Além disso, adoro esse conector. De acordo com o Índice de Liberdade Econômica desenvolvida pela Heritage Foundation, o Brasil está entre os piores países para abrir uma empresa. E isso é resultado, agora da questão econômica, da alta complexidade tributária e burocrática que resulta em maiores custos, tanto para empreendedores quanto para consumidores. Questão econômica. Por não ser imune a tal fenômeno, o setor de cinema, olha lá, o setor de cinema sofre com as mesmas consequências que restringem ainda mais a participação popular nas sessões, é a questão econômica. Dessa forma, a abertura e simplificação desse mercado, a questão econômica, são medidas necessárias para democratizá-lo, dado que reduzem os preços, questão econômica. Então ele diz lá, social de um lado, olha, as pessoas não podem, quem comprar comida, tem que ir o transporte, vestuário, e não vão poder usar esse dinheiro para ir ao cinema. De outro lado, é muito custo, é muito complexa a carga tributária. Então já sabe que uma das mecanismos para
mudar isso é diminuir essa carga tributária, né? Então, apresenta o problema, mas diz, olha, falta isso. E aí abre espaço para a conclusão. Diante do exposto, evidenciam-se os desafios sociais e econômicos para o pleno acesso da população brasileira às obras cinematográficas, primeiro resgatando a problemática, né? Desafios sociais e econômicos. Viram lá sociais e econômicos. Aí fica fácil, né? Fica fácil. Como é que resolve o problema social? Ao Ministério da Cidadania, por ter herdado as funções do Instituto Ministério da Cultura, criar, por meio de parceria com as empresas do setor, entradas gratuitas para os mais pobres, periódicas para a população de baixa renda, de modo a facilitar sua participação nas salas de cinema e, consequentemente, popularizar o acesso à cultura. Paralelamente, o Ministério da Economia deve estimular, através de medidas provisórias, Ministério da Economia, viu? Primeiro as partes sociais, depois a parte econômica, a redução de impostos e regulações do mercado citado. Desse modo, olha Mesóclise, eu sou muito fã de Mesóclise, concretizar-se-ão os valores lúdicos e artísticos serão apreciados pelo povo brasileiro como um todo. Viram que nesse parágrafo de conclusão não tem retomada em forma de circuito? Não retoma lá os Vingadores e que começou o texto? Também não retoma aquele economista? Não retoma o Heritage Foundation? Pois é. Fazer redação em circuito, eu vou avisar vocês, é muito bom, é muito bacana. Eu gosto muito. Eu gosto muito de fazer essa redação em circuito. Porque quando você faz redação em circuito, se encaixar, aí é como se você estivesse dizendo para o corretor, olha, eu termino meu texto do jeito que eu comecei. Tem muita gente que faz isso, tem muito corretor que gosta disso. Eu acho legal sim, mas não é uma obrigação. Não é uma obrigação. Você faz se achar conveniente. Se você achar legal, pode fazer esse circuito, pode fazer uma retomada em forma de circuito, mas você não é obrigado a fazer outra coisa. Você não é obrigado, se quiser fazer circuito, você não é obrigado a retomar a conclusão, ou a introdução, perdão. Você pode fazer uma retomada do meio da redação, de uma citação feita no meio, que também fica interessante, que também fica legal. Eu gosto bastante. O que vocês acham? Tem alguma coisa complicada aí? O que vocês acham? Podem mandar aí no chat as perguntas, porque essa é uma redação que é cara de quem faz bom texto, cara de quem tem projeto de vida. Então, se vocês forem analisar essas redações, vocês vão perceber que algumas obrigações não são discutidas. Não se discutem algumas coisas que estão presentes nesse texto. Não se discute problemática marcada no parágrafo de introdução. Não se discute estratégia argumentativa marcada no corpo do texto. Não se discute elemento de transição. Não se discute argumentação. Não se discute a proposta de intervenção. Não se discute o aspecto gramatical. E algumas coisas não é a nossa vontade. Eu vou fazer, por exemplo, vou fazer só a problemática no segundo parágrafo de argumentação. Não. Problemática se faz no parágrafo inicial. Problemática se marca na introdução. Os dois argumentos que você vai discutir no corpo do texto estão marcados na introdução. Não pode deixar de fazer isso. Não pode deixar de marcar essas problemáticas no começo da redação. Só os craques é que sabem fazer assim. A professora Juscelia deve ter falado isso para vocês, que é muito sabedora disso, que é muito competente. A professora deve ter dito assim, olha, gramática é importante, gramática é importante, gramática é importante, é fundamental. Fundamental. Meus alunos têm ficado aborrecidos porque eu tenho batido muito nessa tecla. Candidato bom não erra a pontuação, não erra. São 7 critérios de gramática. 7. Concordância verbal e nominal, regência verbal e nominal, colocação pronominal, acentuação gráfica, ortografia, pontuação e transliteração silábica. Se a gente dominar isso, dominar uma parte muito importante que é a empatia, né? Quando o corretor se coloca no lugar do candidato, ele diz assim, não, mas o cara não, né, fez tudo certinho aqui, aquela coisa de não dar trabalho. É isso que eu estou falando. Mas vocês podem mandar pergunta para mim. Vamos lá. Tem alguma dúvida? Tem alguma questão a fazer? Fernanda, o que os meninos dizem? Vamos lá. Professor, eu tenho uma proposta para fazer para esses alunos que estão presentes na aula hoje. Pode ir lá. Ao final da aula, eu queria que o senhor passasse uma proposta de redação e eles fizessem a produção do texto e encaminhassem para o senhor, e a redação que o senhor considerar melhor, Fernanda Pérez vai patrocinar o curso de redação da Casa da Redação quando retornar. Legal, Fernanda. Muito boa ideia. Muito boa ideia. Ok, pessoal? Ok. Fernanda. O Gabriel ficou feliz aí, sorriu. Gabriel, perguntas, meninos. Vamos lá, perguntas. Professora Gil.
Eles estão no silencioso. Pois Alguém, é. pessoal? Deixa eu colocar aqui, vou dar a voz para eles, Tá, rapidinho. bote a voz deles, por favor. Pronto. Mas Deixa eu... Estamos aqui, prof. Deixa eu ver. Desative o som, permite. Ok. Eu também não estou muito boa nesse trem, não. Não sei colocar. Pronto, ativei. agora sim, tá todo mundo aí. Podem fazer Tá perguntas, acontecendo meninas, é legal. algum barraco em algum lugar aí. Rome, Oi. teu curso de pajé já está ok? Não, Ou já ainda não, venceu? professor. Ainda não? Demora um pouquinho. Demora um Tem, pouquinho ainda. porque eles sempre perguntam para a Ah. gente o que a gente pensa de tema de redação para 2020, né? Eu sempre falo que o meu curso de pajé venceu e eu ainda não achei aonde renovar. Mamãe Mas Cidileia, Professor, eu tô dê falando. um oi aí. Fale. A professora Cidileia também é meio pajé nisso, sabe? Fale Ela aí, é, mamãe. professor, assim, ele é, é verdade. ela tem uma sorte, é sorte, é sorte. É sorte. Dê um oi, mamãe. Oi, Rome. Oi, Oi. Juscelia. Oi, pessoal. Boa noite. Estou aqui no meu jardim assistindo a aula do Rome. Ah, legal, prof. E isso é Deixa- sorte, não, Rome. Isso é uma coisa Deixa eu falar um pouquinho. Deixa eu falar um pouquinho sobre isso que a professora Juscelia mencionou, que eu também estou com um problema parecido aqui no meu grupo. Acontece assim, se eu tenho uma proposta de redação, esses dias eu propus assim, o tema é sobre corrupção, como acabar com a corrupção no Brasil, como diminuir os estragos da corrupção, como combater a corrupção, algo assim. Eu recebi 60, 65 textos, 70 textos, cada vez que eu propunha um tema. Depois eu recebi 27, 28. Eu propus um tema sobre obesidade, que foi o tema de hoje. Eu recebi mais de 70 redações hoje. Quer dizer, os alunos ainda têm, professor, aquela ideia de que é preciso escolher tema. A gente vai errar tema. Escrevam sobre tudo. Escrevam sobre tudo. Bons candidatos escrevem sobre tudo. Bons candidatos, uma outra coisa importante, bons candidatos erram. A ideia de fazer redação é mesmo de tentativa e erro, tá? Você vai errar e vai corrigindo. Você vai errar e vai corrigindo. Vai errar. Se vocês pegarem o depoimento de todos os alunos que fizeram 1000, o que eles dizem lá? Fazia 4 redações por semana, fazia 3 redações por semana, fazia 4 redações por semana, fazia uma redação todo dia. Porque é assim que funciona com os bons. Não aprende a fazer redação por osmose, não é pegando no professor, não é puxando a informação dele. O único jeito é produzindo texto. E o único jeito de produzir texto com competência é reproduzindo temas diversos. Escreva sobre tudo. Propus um tema hoje sobre... Ontem o tema da redação, na segunda, sobre corrupção. Depois o tema era sobre crimes sexuais. Ontem a redação foi sobre obesidade. E depois violência contra a mulher. Então, quando os temas são diferentes, a gente fica mais empoderado. Então, escreva sobre tudo, meninos. Escrevam sobre tudo. Eu gosto desse tema sobre obesidade. Se vocês puderem mandar uma proposta de redação para mim sobre obesidade... Dá aí, entrar de novo, para mostrar? Isso é saudinho. Pois não, meninos, podem perguntar. Professor, é isso que eu tenho para falar sobre tema. Eu acho que a gente não pode ficar bitolado, não pode ficar amarrado no tema, não. A gente tem que escrever sobre tudo. Tem que ler sobre tudo, assistir tudo, se informar, manter aquelas frases assim, máximas, né, para a gente colocar como citação, como você colocou aí no exemplo, né? Uhum. A gente tem que decorar mesmo um monte de citação. Não faz mal não, não faz mal não, porque aí você pode não usar no dia, mas se você tiver decorado umas frases, olha só como é que funciona. Esses dias eu fiz uma redação que era sobre sororidade. Acho que vocês conhecem o termo, né? Sororidade é a união entre as mulheres, né? União entre as mulheres. E aí, professor, como é que a gente escreve sobre isso? O que a gente vai usar? Aí eu lembrei de uma novela que era a Flora e que era Patrícia Pilar e Cláudia Raia, que elas brigavam o tempo inteiro, elas se digladiavam o tempo inteiro, elas brigavam o tempo inteiro. Aí eu usei essa novela para começar o meu texto.
Olha lá, a novela fundamentou meu argumento. A novela determinou aquilo que eu ia dizer no corpo do texto. Então, essa história de que assim, eu não tenho muita leitura. Não, isso, a novela é a favorita, é isso mesmo. A novela é a favorita, alguém já colocou aqui. A novela é a favorita. Então, é assim, se essa novela tem o tema da redação, novela para se fundamentar o meu texto. Você lê um livro faz muito tempo, dê uma forçadinha de barra, vamos lá. Use o seu texto para retomar um tema que esse texto que você leu, seja lá, essa leitura não precisa ser uma leitura formal, não precisa ser um livro necessariamente. Você pode fazer isso com várias formas de leitura, né? Você pode fazer essa leitura da sessão da tarde. Um dia desse, professora Sidleia, eu escrevi uma redação que era sobre gravidez precoce. E aí eu comecei a minha redação falando sobre um filme que passou na sessão da tarde. Como é o nome? A Lagoa Azul. Lembra que a menina engravida com muito cedo? A Lagoa Azul já passou mais de 1.865 vezes. Essa. Eu só ouvi falar, eu já assisti, não é da minha época, não, eu assisti já no Netflix. Mas assim, a proposta de redação começa com a Lagoa Azul, quer dizer, eu tenho repertório, e não precisa ser esse repertório polido, culto, não. O repertório que eu tenho já é suficiente para embasar o meu texto. Esse dia eu escrevi uma redação sobre violência contra a mulher, que eu cito o caso da Eloá. Lembra aquele caso da Eloá, que ela foi morta pelo namorado lá em São Paulo, foi morta pelo... Pois é, o exemplo fundamenta meu argumento. Se eu imaginar, assim, eu só posso fazer redação boa se eu tiver um repertório muito lapidado, muito formal, muito amplo, eu vou sempre achar que não posso escrever sobre tudo. E a gente pode escrever sobre tudo. A gente tem sempre uma ideia boa, tem sempre uma análise boa para fazer sobre qualquer que seja o tema, tá? Vocês não precisam se preocupar. Não é o repertório que vai eliminar vocês da briga. Muito pelo contrário, o repertório vai colocar vocês na briga. E vocês têm repertório. Lembre de um livro que você leu lá na 8ª série, lá no primeiro ano, no segundo ano. Lembre de um livro desse. Lembre de uma citação. Por exemplo, professora Sidleia, eu gosto muito quando os meus alunos citam Milton Santos, que é um geógrafo maravilhoso, né? E foi pouco é recente, é pouco conhecido no Brasil, e tem uma história lindíssima, negro e tudo mais. Pô, a informação que a professora Sidleia leva do Milton Santos, uma informação sobre geopolítica, fundamenta argumento. Você vai lá e diz assim, fala sobre a guerra nos Balcãs, lá na década de 80. Você fala sobre os conflitos no Oriente Médio. Isso é intertexto, isso é profundidade argumentativa, isso é diálogo com o outro ramo do conhecimento. Um aluno que vai lá e fala do modernismo, fala do romantismo, vai lá e busca, olha, na segunda geração da poesia romântica, chamada de mal do século, já é, amigo, já é. Todos os bons candidatos fazem esse tipo de intertexto. Se você tiver sensibilidade, tiver treino, vai errar, aquilo que eu estou dizendo para vocês, tentativa e erro. E a gente consegue fazer muito boa redação. Redação não pode ser problema. Estou avisando a vocês antes, assim, por que redação não pode ser problema? Porque a redação é aquilo que vai fazer a diferença. A gente potencializa a nota. Vamos lá, a gente faz 700 em linguagem, 700 em humanas, 680 em natureza, 690 em matemática e faz 960 na redação. A redação empresta 40 pontos para todos os outros 40 pontos para todas as outras competências. Então é muito importante que a redação seja potencializador da nota. Aí isso vai acontecer quando você tiver sensibilidade para imaginar assim, eu só posso melhorar o meu texto se eu escrever muito. Se eu não escrever muito, eu vou ter sempre dúvida, dificuldade, porque ninguém vai ler meu texto, eu não sei como é que está o meu nível. Outra coisa importante, crianças, nós estamos em abril. Em abril, ninguém sabe. Pode perguntar para a professora Sidleia, professora Gilcélia. Os alunos já sabem 90% da nota, do conteúdo? Não. 90% do conteúdo em abril? Não. De química? Não. De física? Não. E em redação também. Então, se a gente começa o ano fazendo 660, 680, 700 pontos, 720, é normal. Abril. Aí a gente vai melhorar, vai escrever, vai produzir, para daqui a pouco estar fazendo 90% da nota, 920, 940, aí é diferente. Isso vai vale para a redação e vale para todas as outras disciplinas. É abril. O tempo é de aprender mesmo. Tá bom, gente? Ok, Fernanda? Ok, prof.
Alguém colocou assim, professor, pode terminar em um tópico frasal? Não. Conclusão, você não pode terminar com um tópico frasal, tá, gente? O tópico frasal é que geralmente ele está no meio do período. E se você coloca esse tópico frasal para fechar a redação, aí não vai ficar legal, porque você vai ter invertido a posição. Não gosto disso, não. Acho perigoso. O que você pode fazer na conclusão é arrematar mesmo, na conclusão, lá no finalzinho. Espera-se dessa forma garantir-se-ão os valores que formam uma sociedade democrática, tal, alguma coisa assim. Mas não é legal começar Professor, com frasal, não. Desculpa a minha ignorância, mas o que é tópico frasal? Tópico frasal é aquela frase que resume o conteúdo do parágrafo. Então, você tem um parágrafo inteiro, mas tem uma frase que resume o conteúdo desse parágrafo. A gente chama isso de tópico frasal. É o tópico que resume tudo aquilo que foi dito. Então, esse pode abrir o texto, pode estar no meio da redação, pode estar no final. Na conclusão, eu não acho boa ideia fazer como se estivesse invertendo a posição, tá? Fazendo tópico frasal, ou terminando a conclusão com o tópico frasal. É melhor que o tópico frasal. Me dá um exemplo, professor, porque eu ainda não consegui captar. Se vocês forem olhar lá a redação, deixa eu voltar aqui, ver se dá para fazer. Sumiu. Deixa eu voltar aqui. Ai, gente, sumiu aqui sumiu tudo. Voltou aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, tá? Eu vou pegar a redação que a gente viu agora há pouco e vou mostrar onde está o tópico frasal. Além disso, de acordo com o índice de econômica desenvolvida pelo Eurostat, aqui, o Brasil está entre os piores países em abrir uma empresa. Aí bem aqui, isso é resultado, olha aqui o tópico frasal. Isso é resultado da alta complexidade tributária e burocrática que resulta em maiores custos, tanto para empreendedores quanto para consumidores. Esse é o tópico frasal. O meu texto trata disso, da complexidade tributária e dos altos custos que encarecem o preço do cinema. Entendeu, Fernando? Então, é isso que é o tópico frasal, que resume. Repare que na conclusão ele não termina com o tópico frasal. Desse modo, concretizar-se-ão os seus valores lúdicos e artísticos serão apreciados pelo povo brasileiro. Faz uma retomada de toda a proposta da redação, mas não é tópico frasal. Entendi. É isso. Tópico frasal é o que resume o parágrafo. Uhum. Ok? Excelente. O que alguém falou sobre os clichês? O que é clichê? O que é clichê? Clichê é o que é batido, o que é lugar comum, tá? Não é legal usar os clichês. Os clichês são aquelas frases que já estão prontas. É importante lembrar. A professora Gisélia falou sobre decorar frases, mas não de frases clichês, tá? Frases que são decoradas, que muita gente conhece, mas que não são clichês. Você pode usar... O Kant tem uma frase que quase todo mundo usa, né? O ser humano é tudo aquilo que a educação faz dele. Ótimo! Você pode pegar essa frase e reescrever, fazer paráfrase, né? Pois conforme dizia Kant, o ser humano é resultado da educação que recebe. Você transforma essa frase. Não é o que é clichê, que significa clichê? Aquilo que está pronto. Aquela frase que é assim: quem tem boca vai a Roma. Pau que nasce torto, água mole. Essas clichês que a gente não tem a menor chance de fazer. Primeiro que o professor de vocês não vai dar essa oportunidade, e depois porque vocês sabem que realmente fica muito forçado. Não fica legal, não. Ok? Essa visão futurista de que se fala aqui é verdade. É um pouco isso, sim. Você projeta, por isso que se usa mesóclise no final. Boa pergunta. Uma visão futurista. Dessa forma, far-se-ão as mudanças. Dessa forma, conscientizar-se-á... Olha, isso é legal, né? Fazer mesóclise é ótimo. Conscientizar-se-á parte da sociedade da importância de buscar alternativas para mudar o cenário das mulheres. Ótimo, é isso mesmo. É um pouco disso, é um pouco da visão futurista. Você propõe a intervenção que é para mudar o futuro. Isso mesmo, é legal, essa é a ideia sim. Ok, gente? Fernanda, tem esse problema se eu expor o fato, mas não botar a região onde aconteceu, um ano em que ocorreu? Não, é melhor que você para a gente não correr risco, tá? É melhor que você diga assim, o problema aconteceu em tal época, foi na década de 1980,
foi em São Paulo, é melhor, mas isso não é uma obrigação, não. Se essa citação que você fizer for claramente entendida, por exemplo, você coloca assim, com a queda das Torres Gêmeas, poxa vida, né? A queda das Torres Gêmeas aí automaticamente já faz, 2001, Nova York, né? O ataque às Torres Gêmeas aí, então não precisa. Mas se isso não ficar claro, é melhor que você faça assim. Só se não ficar claro, porque aí você vai levar muito espaço para fazer isso. Nós não temos tanto tempo. Ou não temos tanto espaço. Tá bom? Mais perguntas? E contra o senso comum é uma boa ideia na argumentação? Não. Não é boa ideia, não. Não é boa ideia, não. Desafiar o politicamente correto não é bom. O senso comum de que se fala, entenda, o senso comum de que se fala é assim, a sociedade toda quer uma não violência. Então, eu vou dizer que a gente quer não violência. Uma sociedade toda quer que não se legalize as armas. Então, eu vou dizer, isso não é senso comum. É você se enquadrar no respeito aos direitos humanos, tá? Não pode contestar isso. A ideia de senso comum que é vicioso é aquilo assim, aquilo que já está pronto, já está acabado, e aí você não tem opinião sobre isso, você só reproduz o fato. O discurso dissertativo não reproduz o fato, ele marca a opinião, tá? Então, ir contra o senso comum é você sair do fato, mas marcar aquilo que é politicamente correto e aquilo que eu vou lembrar novamente, respeito aos direitos humanos, tá? Respeito aos direitos humanos, é isso que a gente tem que fazer. Então não pode ser porra louca, não, e começar a imaginar, só porque é discurso dissertativo, a gente começa a fantasiar coisas que desafiam a boa convivência entre as pessoas, a harmonia, a paz, o respeito aos direitos humanos, em outras palavras. É disso que eles falam. Ok? É obrigatório colocar na introdução e nos dois argumentos tópico, frasal e alusão? Na introdução é obrigado você fazer duas problemáticas, sim. É obrigado, sim. É obrigado. É obrigado você mencionar o tema da redação. Não gosto muito dessa... A gente está um pouco amarrado com essa história de tópico frasal. Eu gosto muito de dizer assim, na introdução você tem que dizer do tema da redação e dizer quais são os dois problemas que impedem a realização dessa questão politicamente correta. O que impede as pessoas... Duas coisas que impedem as pessoas de irem ao cinema. Duas questões que impedem a tolerância religiosa. Duas questões que impedem a queda do racismo. Então, todos os temas de Enem, você vai poder fazer duas coisas. Você tem que tratar do tema da redação, tem que dar a sua opinião, e aí é tópico frasal, né? Dar a sua opinião sobre o tema da redação e logo em seguida marcar as duas propostas. Agora, você não precisa fazer alusão sempre não, tá? Você viu um texto aí que não tem só aquela alusão lá do Coringa e do Vingadores Ultimato, mas você não é obrigado a fazer isso. Você não é obrigado, tá? Corretor gosta sim, mas você não é obrigado a fazer. Você vai colocar a minha referência ao tema, que aí é o tópico frasal, e as duas problemáticas. Se houver espaço no seu planejamento para colocar uma citação, uma alusão, fique à vontade, fica legal. Aí essa é a introdução perfeita, né? A introdução em que tudo que se espera de um bom candidato aparece. Ok? Professora Fernanda. Oi? Alô, Fernanda? Oi? Meninos, mais alguma coisa? Eu vou voltar um outro dia para a gente continuar, para a gente falar mais sobre isso. A gente está se acostumando com os óculos. É legal que vocês estejam aí. E eu queria saber por onde anda a Fernanda. Alô? Oi. Então, gente, boa noite. Até a próxima. Obrigado por estarem aí. O tema da redação é obesidade, tá?
tema da nação que eu propus para os meninos também hoje é sobre obesidade. Escreva para mim, e aí qualquer coisa vocês entrem em contato com a professora Fernanda, porque aí a gente vai ficar Não. mantendo contato, tá bom? Professor excelente, só gratidão no nosso coração. Tá, conte Muito comigo. obrigada. Até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, Quando se Deus quiser. Um abraço, professora Quando o senhor Sidilete. finalizar, professor, Beijo, clique em Rony. recorde. Oi, Tchau, Gil, sua Gisele. linda. Faço, clique Professor, onde? clique em recorde, professor. Prof, Onde é record, já. para poder encerrar a gravação. Ok. Encerrar, né? Parabéns, homem, parabéns, maravilhosa. Ei, professora. Beijo, querido. Muito Saudade. obrigada. Deu Saudade certo, de cantar a prof, música encerrou? da Xuxa contigo. Ah, eu vou cantar. Turma da Xuxa, Continua gravando. então, turma da Xuxa, vai arrebentar a boca do balão. Tu conhece isso aí, tu conhece, do teu tempo. Todas, querido. E as coreografias também. O amarelo, um sorriso pra iluminar. Ilumina. É isso mesmo. Tchau, Não dá professor. Tudo ideia. bom? Não dá ideia, Prof. professor. Tchau, Não cagão. Beijo. esquece Tchau. de clicar em gente. recorde, prof. Beijo, Já beijo, cliquei. Não, continua gravando, professor. Tem que colocar assim no stop. Stop. Record. Não é, Tá não é pause, é stop. Não é no recorde, então. Não. Porra, Rômia, no stop. Pois é, professora, mas não tem stop aqui nesse negócio, não. Chama o seu assessor de informática. Ah, tu acha que o Caio tá por aqui? Ah, não. O Caio já foi. O Caio não tá nem aí pra mim. Professor, tem aí em cima, aí, em algum cantinho bem pequenininho, tipo quando você vai colocar pause, stop. Ah, tem não. Tem. Tira uma foto para mim da sua tela. Agora Pelo eu amor de Deus. tenho culpa de não saber. Que Tira a foto vergonha. da sua tela. Mandei. Tá, peraí, eu já vou ver. Deixa eu ver. Ai, Deus. Mexe o mouse, Gabriel. gente, alguém me ajuda aí a ensinar o professor Romero. Tem que mexer o mouse, prof. Pois é, eu mexo aqui, tá record, né? Aí quando diz assim, please, requesting recording permission from the meeting laws. Aí eu dou ok e não sai. Peraí que eu vou te mostrar aqui no meu. É porque no meu não dá. Peraí, que eu vou ver aqui se eu consigo pelo meu. Não sai ainda. Égua do mico, gente, égua. Mas que mico, Rômia Eduardo. Eu vou sei, professor. sair. O que eu posso fazer se a sua professora titular e a Fernanda não sabe me ensinar? Calma, professor, eu vou te salvar. Peraí. Eu sou anfitriã. Beleza. Ai, Jesus. Ah, professor, a culpa não foi sua. Ah, tá.